Existe uma parte de você que você nunca apresenta a ninguém. Não porque seja criminosa, não porque seja monstruosa, mas porque em algum momento da sua vida você aprendeu que ela não era bem-vinda, que era fraca demais, intensa demais, egoísta demais, sexual demais, raivosa demais. Então você a empurrou para baixo, para dentro, para o escuro. Carl Gustav Jung chamou esse lugar de sombra. Jung desenvolveu o conceito de sombra ao longo de décadas de trabalho clínico, formalizando-o com mais precisão em sua obra Aion, publicada em 1951. Para Jung, a sombra não é o mal. É tudo aquilo que o ego, a identidade consciente que apresentamos ao mundo, recusou integrar. É o depósito psíquico de tudo que foi rejeitado. A criança que aprende que raiva não é permitida, não deixa de sentir raiva. Ela aprende a não reconhecê-la em si mesma e passa a vê-la com intensidade desproporcional nos outros. O adulto que foi ensinado que a ambição é vergonhosa não perde a ambição. Ele a empurra para a sombra e a condena ferozmente em qualquer pessoa que a demonstre abertamente. Jung chamou esse mecanismo de projeção, e era para ele o principal motor dos conflitos humanos, interpessoais e coletivos. A pesquisa empírica moderna validou aspectos centrais desse mecanismo com precisão surpreendente. Em 1994, os psicólogos Dan Wegner e David Schneider, da Universidade Harvard e da Trinity University, respectivamente, publicaram estudos sobre o que chamaram de processos irônicos do controle mental. Wegner demonstrou experimentalmente que o esforço consciente de suprimir um pensamento, de empurrá-lo para fora da consciência, paradoxalmente aumenta sua frequência e influência sobre o comportamento. O experimento clássico: peça a alguém que não pense em um urso branco. É impossível não pensar. Agora escale esse mecanismo para décadas de supressão de raiva, desejo, medo ou inveja. O que Jung descrevia como a sombra ganhando força no escuro encontra respaldo direto nos processos irônicos de Wegner. Suprimir não dissolve. Acumula. Em 1998, Roy Baumeister, da Case Western Reserve University, publicou uma pesquisa seminal sobre o que chamou de projeção do mal, a tendência humana de atribuir aos outros as qualidades que mais rejeitamos em nós mesmos. Baumeister e colaboradores documentaram em uma série de experimentos que pessoas com altos níveis de traços suprimidos, hostilidade, desonestidade, insegurança, apresentavam taxas significativamente maiores de percepção desses mesmos traços em pessoas neutras, mesmo quando essas pessoas não os demonstravam. Vemos no outro o que não toleramos ver em nós. É exatamente o mecanismo que Jung descreveu 50 anos antes, agora documentado em laboratório. Mas Jung não ficou só no diagnóstico. Ele propôs um processo que chamou de individuação para integrar a sombra. E esse processo começa com um ato que parece simples e é um dos mais difíceis que um ser humano pode fazer: olhar para o que você condena com mais intensidade e perguntar onde isso também existe em você. Não para se punir, para se conhecer. Em 2005, a pesquisadora Kristin Neff, da Universidade do Texas em Austin, publicou os primeiros estudos sistemáticos sobre autocompaixão, a capacidade de se relacionar com as próprias falhas e partes rejeitadas com a mesma gentileza que ofereceríamos a um amigo. Os estudos de Neff, replicados em dezenas de laboratórios ao redor do mundo, demonstraram que autocompaixão elevada está associada a menor depressão, menor ansiedade, maior resiliência e, de forma especialmente relevante para o conceito de sombra,
menor necessidade de projetar falhas nos outros. Quando você se permite ser imperfeito, você precisa menos que os outros sejam perfeitos. A integração da sombra, em termos empíricos modernos, funciona. Jung escreveu algo que ficou entre as frases mais citadas de toda a psicologia analítica. Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. É uma frase que a neurociência contemporânea reforça. Em 2009, os neurocientistas David Amodio e Patricia Devine, da Universidade de Nova York, publicaram pesquisas mapeando como atitudes implícitas, crenças e impulsos fora da consciência predizem comportamento de formas que as atitudes conscientes não predizem. O que você não sabe que sente direciona o que você faz com mais consistência do que o que você acredita conscientemente que sente. A sombra é um modelo funcional de como o conteúdo psíquico não integrado opera abaixo da percepção consciente e molda escolhas, reações e relacionamentos. Integrar a sombra não significa liberar tudo que foi suprimido sem filtro. Significa reconhecer que existe, que a raiva tem uma mensagem, que o ciúme aponta para algo que você valoriza, que a inveja revela o que você deseja, mas não se permite querer. A sombra não é seu inimigo, é a parte de você que ainda está esperando ser ouvida. E quanto mais você a nega, mais ela fala, pela boca da sua irritação com os outros, pelos padrões que se repetem sem explicação, pelas reações que parecem maiores do que a situação justifica. Jung passou a vida inteira dizendo que o caminho para a inteireza não passa por eliminar suas partes escuras. Passa por olhar para elas com honestidade suficiente para reconhecê-las como suas, porque o que você integra, você controla. O que você nega, te controla.